podcast. Conhecimento que sai de dentro das paredes da escola e chega até você. Hoje, as alunas Ana Laura Fontes e Ana Beatriz Cocito conversam com o Giancarlo sobre o tema Conhecer-te a ti mesmo. Olá, eu sou Ana Laura Fontes, aluna do primeiro ano do Colégio Portinari Pretoriano. E eu sou Ana Cocito, também do primeiro ano do Colégio Portinari Pretoriano. Hoje nós estamos aqui com o nosso entrevistado Giancarlo. Seja muito bem-vindo, Gian. Muito obrigado. Para abordar acerca do tema o autoconhecimento. Bom, Gian, qual é a sua formação? Eu sou graduando em psicologia, tenho 22 anos. E, bom, eu acho que por estar fazendo psicologia a gente tem uma proximidade, né, com esse tema e todo esse diálogo que gira em torno do autoconhecimento, né? E você é chegado, eu ouvi falar que você é chegado em filosofia. Eu gosto bastante, hein? Me apaixonei pela filosofia antes da psicologia. E mesmo fazendo psicologia e me formando hoje, eu quero ser professor de filosofia, que eu acho que é o fundamento, né, de todas as bases, de todas as visões da psicologia e é o fundamento de todas as outras ciências do mundo, né? Então a filosofia é maravilhoso. Com certeza. E hoje o nosso foco aqui nesse podcast é unir esses dois temas e abordar a perspectiva do autoconhecimento. Então, para entrar de cabeça já, o que é o autoconhecimento? Nossa, perguntar o que é o autoconhecimento é uma pergunta assim, de começo que é extremamente complexa, porque o autoconhecimento, tal qual qualquer outro conceito que acabe entrando na falácia do senso comum, ele acaba tendo o próprio sentido dele deturpado, né? E mesmo o autoconhecimento no âmbito das pessoas que discutem de maneira teórica e filosófica, também existem contradições e conflitos de perspectiva, né? Então, bom, a gente pode tentar, por exemplo, pensar aqui o que é o autoconhecimento, né? Então, o auto é você, a si próprio, né? O conhecimento é você conhecer. Mas o que é um conhecimento? Porque qual que é um dos principais problemas que existem em vários filósofos assim, em relação ao autoconhecimento? Para eu conhecer algo sobre mim mesmo, e isso na filosofia mais moderna, contemporânea, né? Para eu conhecer algo sobre mim mesmo, eu tenho que pressupor que existe alguma coisa em mim para eu conhecer. Então, se eu pressuponho que existe alguma coisa para eu conhecer, o que é ela? Porque se não for de cunho físico, no sentido de material, né, que você possa experimentar sensivelmente, então quer dizer que existe uma eternalidade, que existe alguma coisa, que alguns chamam de consciência, que alguns chamam de ego, de eu, de alma. Então o autoconhecimento ele já pressupõe você tentar se entender essa parte sua que não é externa, mas a parte que recebe o ambiente e tenta compreender ele de alguma forma. Certo. O comércio do autoconhecimento é muito grande. O que a gente mais tem é livro de autoajuda, coaches na internet. Mas isso é visto na sociedade? Eles, de fato, estão presentes na nossa cultura? O conhecimento sobre o autoconhecimento? Olha, depende muito, né, da perspectiva de o que você toma como conhecimento. Se a gente pegar na história, quando, por exemplo, no início da filosofia, quando o Sócrates fala conheça-te a ti mesmo, eu suponho que não seja num sentido de, conheça o que você é, ou conheça, sei lá, os seus medos, as suas vontades, os seus desejos, né? Porque na época do Sócrates tinha muito essa noção, tanto ele quanto Platão, né, de que o conhecimento vai levar a gente à felicidade, a uma vida boa, tudo, né? Por causa das virtudes, de você conhecer o mundo e tal. Só que depois nas revoluções científicas ali do século XVII, XVI, depois que vem Copérnico, Galileu, Descartes, Bacon, aí é daí para frente que você tem uma mudança nessa noção de autoconhecimento. Por quê? Nessa época, a ciência estava avançando no sentido de você experimentar o ambiente cada vez mais. A gente tinha acabado de sair dessa época da Idade Média, Galileu e Copérnico acabaram de ir contra a teoria do geocentrismo, o heliocentrismo, ele querendo estudar astronomia, e o Descartes propõe nas meditações metafísicas dele
a máxima do penso logo existo. Por quê? E é aí que vem essa noção de autoconhecimento, né? De tipo, conhecer algo dentro de você, que seria esse ego. Eu penso, logo existo. E quando ele fala isso, por que ele diz isso? Porque ele está buscando um tipo de conhecimento, não só o auto, mas no conhecimento no geral. Quando você fala, eu conheço algo, o que é conhecer? O que é você saber de alguma coisa? Né? Que é uma discussão que é da área da epistemologia na filosofia. Então, você tem vários tipos de conhecimento. Você pode ter, por exemplo, um conhecimento proposicional, que é tipo aquele conhecimento que, quando você pega numa frase, e, por exemplo, pela minha experiência sensível visual, eu estou olhando para a caneca. Eu sei que a caneca é branca. A máxima, a caneca é branca, para mim é um conhecimento, porque eu sei disso, certo? E, então, esse é um tipo de conhecimento. Aí você tem o conhecimento de contato, que também se encaixa aqui, que é o conhecimento a partir dos 5 sentidos, entendeu? Então, visão, audição, paladar e os outros. E o que ele queria com isso, falando penso, logo existo? Ele queria, como que eu posso chegar num conhecimento que seja de verdade mesmo, que não dependa de nada e seja puro, fundamentado, até além da própria experiência. Nas meditações, enquanto ele está escrevendo, ele começa a dialogar consigo mesmo e refletir. Será que essa pena com a qual eu estou escrevendo existe? Será que essa vela que ilumina a folha onde eu escrevo existe? Será que esse mundo sensorial existe de verdade? Eu não sei. É isso que ele chega, eu não posso afirmar. Se eu não posso afirmar, eu não vou tomar como verdade. Então, isso aqui, tudo o que a gente vê, não existe. E o que existe? Se eu penso que algo não existe, eu preciso necessariamente pensar que esse algo não exista. E se eu penso, portanto, eu existo. E aí que ele chega a essa conclusão e eles chamam de um ceticismo absoluto, né? Porque você é cético em relação a tudo, mas se você é cético, você existe. E é aí que ele chega à máxima que seria tipo o fundamento básico do conhecimento. É a única coisa que a gente tem certeza absoluta e concreta é que a gente existe, entendeu? E a partir disso, toda a filosofia daí para frente vai partir do pressuposto que essa é a máxima absoluta. E quando a gente tem depois mais revoluções científicas, por exemplo, na área da biologia, com Darwin, Lamarck, e entre outros, entre várias áreas da ciência, e depois de Kant, principalmente, com o iluminismo, porque daí, quando surge o iluminismo, nessa época, vem a ideia de que a razão é o fundamento absoluto de tudo. É pela razão que a gente vai conseguir chegar a qualquer lugar. Por quê? Porque a razão é o eu. Se eu penso, logo existo, a única coisa que existe é a razão, que é a dedução, né, do mundo. E aí, com essas revoluções científicas, começou a ter uma noção de que a razão é o único meio da gente conseguir pensar e construir conhecimentos. A gente precisa racionalizar tudo, inclusive o ser humano. E essa filosofia legada do Descartes, ela caminha junto com a filosofia empirista pragmática do Bacon, que fala o quê? Nós, pela razão, temos o poder de controlar a natureza à nossa volta. A gente pode testar, a gente pode induzir um experimento, a gente pode observar. E ele fala que a única maneira da gente chegar a uma verdade, mais ou menos contra o Descartes, é pela experiência sensível e não pela razão dedutiva. Então eu preciso testar em experimento algo para que eu possa validar como conhecimento. E essas duas linhas, a razão e a experiência, né, o pragmatismo, eles vão caminhando juntos como uma razão instrumental. E quando eles chegam mais ou menos no século XIX, você tem, depois do iluminismo, né, você tem uma corrente de pensamento que é muito importante para a nossa noção de ciência. E, querendo ou não, essa noção de autoconhecimento está associada à psicologia, né? Porque a psicologia é a ciência que cuida do que seria essa internalidade, né? E que é o positivismo lógico, fundado por Auguste Comte. O que ele quer dizer com o positivismo lógico, né? Ele, mais ou menos seguindo a linha do Descartes, ele fala que a razão é o princípio de tudo e com a razão que a gente pode testar empiricamente alguma coisa para ter certeza, entendeu? E isso fundamentou muito a noção que a gente tem hoje de querer matematizar ou quantificar nós mesmos enquanto ser humano. Então eu vou pegar o ser humano e vou tentar
deixar ele científico no sentido de um objeto da ciência, entendeu? Que é o que a psicologia faz, que é o que eu não concordo. Porque se você submete o ser humano como um objeto da ciência, principalmente essa internalidade que está em pauta a existência dela ou não, se você coloca ele como um objeto, ele vai ser apenas um objeto, entendeu? A gente não sabe o que o ser humano é em complexidade, assim, é um bagulho absurdo. E com essa corrente do Comte, né, chega num ponto que as pessoas vão começar a querer quantificar e calcular as próprias ações com o intuito de chegar a uma melhora ou uma dita evolução, né? A gente toma hoje a ciência como uma evolução no sentido crescente, linear, né? E a gente acabou se vendo nisso também. Então a gente tenta, calcular tudo o que a gente faz, tentar melhorar, tentar controlar nossos comportamentos, tentar seguir o padrão moral, ético e social da nossa cultura. E com isso, como que eu posso dizer? Vem essa noção de autoconhecimento, porque o autoconhecimento levaria a gente a essa melhora e a essa evolução. Mas, ao meu ver, não tem o que melhorar com o autoconhecimento. O autoconhecimento, eu acho que é uma falácia para vender, entendeu? Então, já, doenças, depressão, ansiedade, dependências emocionais, elas poderiam ser intensificadas pela falta do autoconhecimento de alguém? E elas poderiam ser amenizadas se uma pessoa tiver um conhecimento maior sobre si mesma? Olha, novamente vai depender muito da perspectiva psicológica, né? Dentro da psicologia, no geral, a gente tem várias escolas, né? Então a gente tem a psicanálise, a gente tem a análise do comportamento, o behaviorismo, a psicologia analítica, a psicologia fenomenológico-existencial, e cada uma delas vai olhar para a relação entre psicopatologia e indivíduo de uma forma diferente, né? Então, e pro autoconhecimento também nesse sentido, né? Pensando assim, dando uma perspectiva de uns teóricos que eu mais tive contato e mais li, né, que é a psicanálise freudiana, acho que na perspectiva do Freud, de certa forma, sim. Mas assim, tomando o autoconhecimento como o conhecimento dos seus medos e desejos em relação ao mundo, mas num sentido de aceitação do sofrimento. Então, né, quando Freud fala, por exemplo, quando você tem um trauma de infância, algo que de alguma forma se manifesta no comportamento seu enquanto adulto, ele fala que na terapia você vai chegar à catarse, que é exatamente você ter essa memória, ter essa lembrança, esse trauma, e mesmo com ele você aceitar isso, conseguir lidar com ele, entendeu? Porque o sofrimento, na perspectiva dele, de Schopenhauer, de Nietzsche, minha, é que o sofrimento é inerente à vida. Você nunca vai escapar do sofrimento, independente, entendeu? Cada um tem um tipo de sofrimento determinado. Cada cultura vai ter um tipo de sofrimento que toma como sofrimento. E ninguém vai escapar disso nunca. E aí que está o problema do autoconhecimento enquanto falácia por parte dessa autoajuda, entendeu? Porque você pega um problema muito complexo que há muito tempo a gente tem, a depressão. Que, assim, eu acredito que há muito tempo tenha, mas ela é tida como uma patologia, né, uma psicopatologia muito recente. E aí você pega num livro de autoajuda, por exemplo, você vê muito frases com cunho do tipo, falta vontade, por exemplo, sei lá, força de vontade, eu não sei, para de pensar nisso, ou só levanta da cama e vai, entendeu? E isso é uma solução, tipo, muito simples para um problema muito complexo, porque supondo que a pessoa tem depressão, né, já supondo a existência da depressão e do diagnóstico, algo levou ela a isso, né? E se levou ela a isso, se isso traz um sofrimento, né, a depender do grau de intensidade, é porque não é um negócio que vai se resolver de um dia para o outro, entendeu? Vamos supor algo que muitas vezes leve a
a depressão pode não ser enquanto diagnóstico, assim, eu não gosto dessa noção de diagnóstico, né? Porque o diagnóstico nada mais é do que uma tabela que a gente faz com o comportamento da pessoa. Então, você não sai da cama, então você é 1 ponto. Você tem pensamentos de ações suicidas, 2 pontos. Você tem falta de vontade nas coisas que você gostava de fazer, 3 pontos, entendeu? Então eu vou pegar o seu comportamento e vou quantificar ele para depois determinar se você tem ou não tal doença, entendeu? Tem outras perspectivas psicológicas das quais eu gosto mais, que já não vão tão com isso, entendeu? É mais uma relação diferente entre essas psicopatologias, né? Mas enfim, no que eu estava falando, eu já me perdi onde que eu estava mesmo. Eu estava falando do Freud. Então, aí por que de certa forma o autoconhecimento fora dessa noção de autoajuda seria bom? Porque ele fala que, por exemplo, tem muitos traumas que às vezes as pessoas têm, traumas intensos mesmo, né? Que você não lembra, você apaga da memória, né? Ele chamava isso de recalque, né? Você joga pro que ele chamava de inconsciente, né? A gente tem, é uma topografia que tem na nossa... É esse que eu falo com a noção de internalidade que a psicologia e essas vertentes têm. Freud faz o quê? Freud supõe que exista uma estrutura, que ele chama de personalidade, dividida entre id, ego e superego. Então, o id é você, sei lá, o seu gene, você é um ser humano, né, com o DNA de sua mãe, do seu pai e tal, a sua parte que ele chama de energia libidinal ali, bruta, né? Você tem o ego, que é a manifestação em você disso, e o superego, que é a manifestação da censura cultural referente ao seu desejo, entendeu? Então, se eu desejo alguma coisa, eu vou primeiro pensar na minha cultura, na minha sociedade, para ter certeza se eu vou ou não fazer isso que eu quero, entendeu? E se eu conseguir, eu vou me adaptar para poder fazer. E essas 3 estruturas, elas fazem a sua personalidade e a sua relação com o mundo, que você vai aprendendo coisas, memorizando, né, vivências, você tem o seu consciente e o inconsciente, né? E tem também um meio termo lá que é o que está latente, né? O que pode vir para o consciente está mais fácil. Mas, enfim, o consciente seria tudo que a gente tem que meio que direto, assim, rápido na cabeça, né? E o inconsciente é tudo o resto, né? Então, a famosa foto do iceberg, né? Tem a ponta do iceberg que é o consciente e daqui para baixo é o inconsciente, que é muita coisa. E seria lá, na teoria dele, que ficariam as lembranças dos traumas que você não recorda, né? E quando você chegaria na cura, na catarse, com a terapia, é porque você lembrou do trauma. Então é como se fosse um autoconhecimento. Eu tomei conhecimento de algo que eu não recordava sobre mim mesmo, e isso me levou a conseguir, de certa forma, sei lá, lidar melhor com isso, entendeu? E poder ir melhor. Então, assim, por exemplo, nessa concepção, sim. Mas na concepção da autoajuda, de você botar soluções muito fáceis, que... eu acho que o principal erro da autoajuda é a falta de autocrítica, no sentido teórico, porque nada é certo, não existe verdade absoluta, né? Nietzsche morreu falando que a verdade não existe e tudo é permitido, entendeu? Por quê? Porque entra naquela ideia da epistemologia, do conhecimento, como que a gente conhece alguma coisa, tudo, o único conhecimento que a gente tem certeza é de que a gente existe, entendeu? O resto é tudo suposição, não sei, às vezes, nenhum de vocês existem e eu tô aqui, assim, sei lá, eu tô no Matrix, sabe? Então, a gente não sabe de nada. Então, essa galera da autoajuda, coach, que, gente, é um negócio que atrapalha muito o trabalho de psicologia. Porque eu não culpo as pessoas querem resolver os seus problemas. Só que problemas ditos mentais, psicológicos, às vezes não tem solução. Não é uma solução, não é uma patologia anatômica, né, fisiológica, que você toma um remédio e vai. Porque é de cunho material, então tá aqui, dá pra ver, dá pra testar, dá pra medir, dá pra mensurar. O que é inteligência? O que é consciência? O que é atenção? O que é tudo isso? Não sei. Entendeu? Não tá aqui dentro da cabeça, é interno. É uma parte do cérebro que brilha quando você faz uma ressonância magnética. A gente não sabe o que é. Então, essa galera da autoajuda, eu acho que eles pressupõem muita coisa, tomam como certo e afirmam isso para as outras pessoas. E a pessoa que que está precisando de ajuda, que muitas vezes realmente precisa, tá desamparada e ela quer buscar em qualquer coisa que surgir para ela vai buscar uma saída, muitas vezes ela acha nisso, entendeu? Só que não vai ser bom para ela, porque eu acho que a curto prazo pode até funcionar, mas
vai estar no inconsciente dela, né? Se é que o inconsciente existe. Abordando sobre Byung-Chul Han, filósofo coreano e autor da Sociedade do Cansaço. Ele cita o conceito sobre o autoconhecimento e, como negativista, ele fala que na busca pelo nosso tesouro interno nós podemos nos decepcionar. E ele também, em contrapartida, fala do autoesquecimento, que é antônimo à esfera egóica que nós vivemos. Será que o autoesquecimento, ele não nos leva além do que o autoconhecimento? Além num sentido positivo ou negativo? Num sentido positivo, numa visão mais original do mundo. Um autoesquecimento. Assim, eu nunca tive muito contato com Byung-Chul Han, eu não li Sociedade do Cansaço, né? Eu não sei o que ele quer dizer exatamente como autoesquecimento, né? Mas é muito interessante essa noção dele da sociedade egóica nossa, né? Porque, entrando naquilo que eu estava falando antes do Descartes, né? A gente só acredita que existe hoje algo interno na gente, sem ser de cunho teológico, por causa do Descartes. Se eu penso que eu logo existo, então é porque tem alguma coisa aqui dentro do meu corpo que está pensando e está vendo as coisas. Né? E ele falar que você pode se decepcionar, eu acho ótimo, é exatamente isso. Porque você vai se autoconhecer, você não vai conhecer, sei lá, qualidades, coisas. Muito provavelmente, talvez como um mecanismo de defesa, né, eu acho que bem psicanalítico isso, essas partes que seriam positivas nossas, que a gente toma como positivas, muito provavelmente são as que a gente conhece, entendeu? É o que a gente mais tem contato, porque é bom pra gente. Agora, o lado escuro nosso, o lado sombrio, aquilo que afeta a gente, aquilo que não deixa a gente dormir e a gente não sabe o que é, isso aí realmente não vai ser legal a gente descobrir, entendeu? Então, sabe aquela ideia de a ignorância é uma bênção? Eu acho que até a auto-ignorância é uma bênção também. Porque você vai... Primeiro, a gente enquanto espécie, a gente já não é, entendeu, aquelas coisas, a gente é meio medíocre. Porque a gente é meio prepotente, porque a gente fala, não, a gente construiu, sei lá, um avião, vacina, uau. Mas, sei lá, a gente só construiu isso porque a gente é uma espécie horrível. A gente não corre rápido, a gente não voa, a gente não é forte, a gente é fraco. A nossa prole tem que ser cuidada, ela não sobrevive um mês na selva. Então, sei lá, a gente é uma... Enquanto espécie já é algo ruim nesse sentido. E tirando essa parte filogenética nossa, a parte ontogenética da nossa construção, de aprendizagem, tudo, também. Porque como vão se construir os nossos desejos, as nossas vontades, as coisas que a gente toma como boas e legais, que a gente gosta, também vão se montar os nossos traumas, os nossos medos, as coisas que assustam a gente, as coisas que tiram o nosso sono. E eu acho que quando você vai se autoconhecer, é exatamente isso que você vai conhecer. E é exatamente isso que não é o que os coaches e as pessoas que escrevem autoajuda pressupõem que você vai conhecer. Porque se você vai se conhecer, você vai ver que você é um indivíduo maravilhoso e único no mundo, que é super importante e vai mudar o mundo. Não, você é o único no mundo, mas é tão irrelevante quanto qualquer outro, ou quanto qualquer o próprio mundo em si. Entendeu? A gente acha que a gente é super importante, mas vamos supor, por exemplo, que não existe o planeta Terra. Portanto, não a gente. Vai mudar alguma coisa no universo? Não vai, entendeu? Então, só porque a gente pensa, a gente criou toda essa humanidade, essa sociedade complexa, a gente criou coisas extremamente complexas e belas, lógico, como a religião, como a arte, um monte de coisa. Mas ainda assim, em questão de relevância para a existência, a gente não tem nenhuma. Então eu acho que é uma mentira ilusória muito prejudicial você falar para a pessoa que você é super importante e sabe, tipo, só aceita que a vida é medíocre mesmo, não tem muito o que fazer, entendeu? Alguns se destacam, outros não, mas dentro da humanidade, entendeu? Você sendo bilionário ou não, você sendo famoso ou não, sei lá, o sol não liga para você, entendeu? Então... eu acho que ele tá certíssimo nisso, concordo muito com o que ele disse. Ou seja, esquecer-nos de nós mesmos seria uma dádiva. Seria uma dádiva, porque com certeza, com toda certeza, as grandes coisas que trazem mais sofrimento pra gente são relacionadas a gente mesmo. Quando o Sartre fala que o inferno são os outros, é porque eles nos mostram a gente. Não é porque eles nos trazem a dor ou o sofrimento. É porque eu me vejo
no outro, entendeu? Tipo, eu me vejo como um reflexo, eu emito, rebate e volta. É aí que eu vou ver quem eu sou, entendeu? De verdade. Por quê? Quando você vai se ver, você tem os filtros também. Muito mais do que o outro que tá te vendo, entendeu? Então, eu acho que o autoesquecimento seria, de certa forma, uma dádiva. Então, se nós olhássemos mais o mundo exterior, nós saberíamos mais sobre nós mesmos. Nós teríamos diminuiria essa crença sólida e teria algo mais. Olha, eu acredito, e eu nunca estudei muito esse tema assim, mas eu acredito que não. Mesmo a gente olhando para o exterior, tentando conhecer o exterior, o máximo que a gente vai conseguir são máximas e leis ditas científicas sobre relações causais da natureza. É o máximo que a gente pode conseguir. E mesmo essas relações podem ser totalmente falsas porque, sei lá, a gente imagina que a gente só tem contato com o mundo a partir da nossa experiência sensível. Então eu só posso ver o mundo, ouvir o mundo, sentir o mundo no sentido sensível. Mas e se essa sensibilidade é um filtro e eu não estou vendo o mundo como ele é, tal como ele é. Eu estou vendo o que eu posso ver dele, entendeu? É que nem quando Schopenhauer escreve o mundo como vontade e representação. Quando ele fala que o mundo é uma representação, ele quer dizer o quê? O que eu estou vendo aqui é uma ilusão. O mundo de verdade, o mundo em si, o mundo numênico, ele está ali. Só que eu nunca vou ver ele, entendeu? Então, tipo, se olhando para o exterior, o máximo que a gente pode ver é uma representação do mundo real, eu nem acho que existe um mundo real, na verdade, eu acho que a gente não vai conhecer nada da gente. Porque eu acho que é impossível a gente, de maneira impactante, conhecer a gente, entendeu? Eu acho que tem uma frase não sei se eu vou lembrar ela inteira, do Idiota, do Dostoiévski, que ele fala assim, existe certas lacunas, não é assim a frase, né, mas é essa a ideia. Existem certas lacunas na nossa alma que a gente nunca vai ter ideia do que são, entendeu? A gente não tem noção do quanto elas influenciam as nossas ações, o que a gente quer e o que a gente não gosta, e a gente nunca vai saber o porquê, entendeu? Quando eu falo assim, por exemplo, eu escuto rock, por exemplo, eu tenho cabelo comprido e eu pinto a unha de preto. São comportamentos que eu escolhi atribuir à minha vida por algum motivo no meu desenvolvimento sociocultural que eu não tenho a mínima ideia de qual foi. Então são tantos detalhezinhos que constroem a gente enquanto ser humano que é impossível você se autoconhecer nesse sentido. É impossível você saber o porquê você é você. Entendeu? Você simplesmente é você. Não tem o que fazer. Não tem como compreender de forma profunda mesmo a si mesmo. Entendeu? É muito mais fácil compreender a constituição material da mesa do que eu mesmo. Entendeu? A gente não sabe o que tem aqui dentro. A gente não sabe o que é a gente. E é aí que entra o perigo e o problema da psicologia, né? Como que eu vou conhecer algo interno se ele não é palpável, se ele não é testável, se ele não é mensurável? Como que eu vou conhecer a atenção? Quando a gente testa a atenção, ou a gente vai fazer, sei lá, uma avaliação de TDAH, um transtorno de déficit de atenção, a gente faz com o quê? Com a relação entre o sujeito e o ambiente dele, a relação que eu estou vendo. Mas eu não estou mensurando a cabeça dele, a atenção dentro dele, entendeu? Por quê? Porque provavelmente ela não existe. Entendeu? A psicologia que eu sigo, a fenomenologia existencial, né, que é a que eu gosto, que eu estudo, ela vê a atenção, por exemplo, como uma relação intencional. Então não existe uma consciência aqui dentro, não existe uma atenção enquanto instância psíquica aqui dentro. Existe uma relação de objeto com o mundo. Então, se eu tenho atenção, eu não tenho atenção. Eu tenho atenção a. Então eu presto atenção na caneca, eu presto atenção em você, entendeu? A atenção ela é sempre referida a alguma coisa, ela não existe enquanto tal. Se ela não existe enquanto tal, como é que eu vou mensurar ela? Se eu não consigo mensurar ela, como que eu sei que existe TDAH? Entendeu? Então isso é uma coisa muito complexa também. Enfim, Jean, como conclusão aqui do nosso podcast, enfatizando na psicologia, a terapia pode ser insatisfatória, pelo menos de certa forma, se a raiz do problema tratado for filosófica, acabando, assim, desperdiçando tempo. Com isso, como a gente sabe se um problema é filosófico ou psicológico? Olha, acho que a maioria dos problemas psicológicos eles acabam sendo de cunho filosófico.
entendeu? Porque são duas áreas que flertam muito, né? A psicologia, antes dela ser ciência, antes do positivismo, iluminismo, Bacon e Descartes, a psicologia era uma filosofia, era uma área da filosofia, tal qual ética, metafísica, epistemologia. E quando a gente pensa que uma terapia ela não pode ser funcional, né, ela não pode gerar resultados nesse sentido, essa é uma noção legada também, e aí que a gente percebe o quanto isso é estruturado na nossa sociedade e na própria maneira como a gente aprende, né? Essa é uma noção que vem da razão instrumental, entendeu? Então, assim, se eu faço algo, é para eu resolver alguma coisa. Se eu vou no psicólogo, eu vou resolver o meu problema. Como que você resolve o luto? Entendeu? Não é uma resolução, não é uma cura. Porque se fosse cura, também ia pressupor a existência ali do negócio. O que eu faria, o que eu vou fazer como psicólogo, seguindo a linha da fenomenologia existencial? Eu vou pegar na mão do meu paciente e vou sofrer junto com ele. Eu vou pegar o sofrimento dele e a gente vai conversar sobre esse sofrimento. Porque nunca vai resolver, não tem resolução. Sofrimento não tem como fugir, seja qual for a origem dele, entendeu? Então a gente tenta colaborar de alguma forma e achar formas da pessoa refletir sobre o problema e tentar lidar com ele. Porque se você tenta escapar da dor e do sofrimento, vai ser só uma ilusão também, entendeu? Então, e vai entrar naquela coisa do autoconhecimento também. Se a gente for se autoconhecer, a gente vai conhecer o nosso sofrimento, que é a única coisa que eu acho que vai ter dentro da gente. E é bem noção, bem schopenhaueriana, assim, de que o sofrimento é inerente à vida, né? E a gente vive num pêndulo entre o desejo de ter e o tédio de possuir, né? Então a gente busca as coisas, a gente consegue e a gente se entedia. Basicamente é o ciclo do ser humano. E esses problemas psicológicos, que muitas vezes são de cunho filosófico, porque no sentido, por exemplo, problemas que sejam relacionados à morte, seja qual for, seja luto, seja tentativa de suicídio, né, uma ideação suicida, portanto uma depressão, borderline muitas vezes, né, que está ali nos sintomas que descrevem a doença. A morte é uma das principais questões de cunho filosófico desde sempre, entendeu? É algo que... Por quê? Porque é uma das poucas coisas que a gente nunca vai saber. Aliás, é uma das muitas coisas que a gente nunca vai saber. O que é morrer, como é não existir. Se eu morrer, a depender da religião, eu vou para um espaço imaterial, ou eu vou para um espaço material, ou eu vou para o nada. Se eu vou para o nada, o que seria o nada? Porque a própria existência, o vácuo e o espaço-tempo são algo. Então, o que seria o nada? Entendeu? Então, isso é uma perspectiva que é uma discussão filosófica muito antiga, a morte. E outra, né, nessa ideia de ideação suicida e de se matar, de querer morrer, porque a morte ela é algo que vai contra o nosso instinto de sobrevivência, né? Então é algo que a gente evita instintivamente. Então, para a pessoa chegar ao ponto de tirar a própria vida, é algo muito complexo, é uma decisão muito profunda, algo que é incompreensível e nunca vai chegar aos pés do que a ciência consegue compreender. E a ideação suicida, eu suponho que com certeza a pessoa que teve isso, ou a pessoa que conseguiu, né, se matar, ela... Por muito tempo ela pensou sobre isso, por muito tempo ela refletiu sobre isso, consequentemente por muito tempo ela filosofou sobre isso. Qual é o sentido da vida? Eu não vejo um sentido na vida. O sentido que eu tinha antes às vezes foi abalado, foi derrubado, e eu estou desamparado de um motivo para viver. Se eu não tenho motivo para viver, por que eu vou viver? Se eu não acredito que eu vou sofrer algo como uma punição perpétua no inferno, por exemplo, sei lá, eu não acredito no inferno, eu não vou sofrer isso. Então por que eu não vou me matar, então? Para eu acabar com o sofrimento que eu estou vivendo agora, entendeu? Então isso é uma questão complexa, é uma questão filosófica, que muitos filósofos que lidam com essa dificuldade do sentido da vida tentam trazer exatamente a noção da raridade. Não sei, por exemplo, Sartre, você vai criar um sentido para sua vida, entendeu? O sentido ele não existe a priori, não existe tipo,
eu nasci e pronto, eu tenho um sentido para minha vida. Não, você vai construir ele ao longo das suas vivências e tudo. E caso você não construa, muitas vezes pode acabar tendo esse flerte com a ideação suicida. E, na minha opinião, por uma questão de ocasião, de situação, você concreta essa vontade. Entendeu? Porque a ideação suicida é algo muito mais comum, que você muitas vezes vai flertar. Só que, pelas consequências e pelo medo da morte, acho que natural da nossa espécie de qualquer outra, você não vai querer se matar. Mas ali, num momento em que aconteceu alguma coisa, você tem 5 minutos de euforia, 5 minutos de reflexão, vou me matar, e você consegue. Você se matou, entendeu? Muitos não conseguem, e mesmo assim não conseguem estabelecer um sentido e tentam novamente. Então, a maioria dos problemas, eu acho que psicológicos, são de cunho filosófico e flertam muito com a filosofia. E é por isso que é muito interessante estudar filosofia, entendeu? Não que vá resolver alguma coisa na sua vida, eu acho que não vai mudar nada, entendeu? Mas, de certa forma, você reflete mais sobre as coisas, você pensa por outras perspectivas. Quando você não lê livros de filosofia, que são pessoas que pensaram há 100, 200, 1000, 2000 anos atrás, ou seja, outra cultura, outra sociedade, outro desenvolvimento, você não flerta com perspectivas diferentes sobre a existência. Se você não flerta com outras perspectivas, você vai estar preso, encarcerado à perspectiva padronizada no seu tempo, no seu espaço, entendeu? Na sua cultura, na sua sociedade. E isso não é ruim. Quer dizer, isso não é bom, isso é muito ruim. Porque você fica fechado, você não... Porque não vai vir do nada uma outra perspectiva, uma ideia assim. Isso é absurdo, entendeu? Você precisa de conhecimento para poder criar suas próprias ideias e, portanto, para criar um sentido para sua vida. Eu, particularmente, eu acredito que não dê para criar um sentido para a vida também. Eu acho que a vida nunca vai ter um sentido. Eu acho que a beleza da vida é exatamente ela não ter sentido. A vida é bonita, a vida é rara, a vida é bela, porque ela é única. Porque, por acaso, por um extremo acaso, eu nasci. Por um extremo acaso, eu nasci no século XXI, no Brasil, em Avaré, entendeu? E por um extremo acaso eu estou vivo e eu vou durar um tempo extremamente breve na história da existência. Entendeu? O mundo existe num tempo breve na existência, então imagina o ser humano. Imagina eu enquanto indivíduo, Jean. Então a vida é muito rara para não ser vivida, é muito rara para você não buscar o que você quer e não ter um ímpeto de ir atrás das coisas, entendeu? Eu sei que muitas vezes vai ter particularidades na sua vida que vão trazer uma dificuldade em você ir atrás e tudo isso, mas não tem nada depois, não tinha nada antes, é o que a gente tem agora, entendeu? Então a gente tem que, na minha opinião, a gente tem que viver com dor, com sofrimento. Viva, porque você não vai ter dor e sofrimento se você morrer, mas você não vai ter nada também. Porque a vida é rara porque ela é única, ela é breve, ela é rápida, ela é tão bonita, ela é uma obra de arte, entendeu? Nietzsche falava, faça da sua vida uma obra de arte, pinte ela, faça como se fosse a coisa única, um negócio absurdo. Nunca vai existir outro eu na existência, entendeu? Nunca vai existir outro Platão, outro Sócrates, porque ele foi um indivíduo num determinado tempo, num determinado espaço, que viu determinadas coisas e que sentiu determinadas coisas. Gênios que nascem, eles são diferentes. Por quê? Porque um detalhezinho na sua vida muda muita coisa. A gente não sabe o que fez a gente ser quem a gente é. E aí vem a noção também de aceitar o nosso passado, de aceitar nossas escolhas, né? Um dos pensamentos que eu levo para a vida, no sentido de tomar a vida como bela e viver intensamente, é quando Nietzsche fala, imagine que um demônio chegou para você e disse, se você tivesse que viver infinitas vezes a mesma vida que você viveu, fazendo as mesmas escolhas que você fez, pensando a mesma coisa que você pensou, fazendo a mesma coisa que você fez, você teria feito essas coisas? Quando você for escolher algo, escolha como se você fosse obrigado a escolher infinitamente essa coisa. Porque depois que você escolheu, você não vai ter outra chance de escolher. Entendeu? E eu acho isso um pensamento muito bom. Eu acho perfeito para você. É difícil. Nossa, os próprios filósofos não conseguiam. Você tentar levar a vida com comedimento, com reflexão, pensar nela, calcular certas coisas, não permitir que outras sejam calculadas.
é difícil, é complexo, e é por isso que esses caras passam a vida inteira pensando nisso, porque não é fácil. E é por isso que um livrinho de 100 páginas de autoajuda não vai resolver esse problema, entendeu? Com isso, acho que nós já podemos concluir nosso podcast. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada, Jean. Não, imagina, eu que agradeço de vocês terem me chamado. Foi uma conversa bem produtiva e pode ter certeza que a gente vai refletir sobre isso por vários dias. Bom, esse é o intuito. Foi um debate muito bom, muito gostoso. Obrigada por ter topado. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado. É isso. Obrigada por terem assistido. Até o próximo. Até! Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.